Deus tem me mostrado o quanto nós, como homens, precisamos de ser trabalhados. Nós, como seres humanos, precisamos muito olhar para dentro de nós, olhar para a forma como nós agimos, como nós nos relacionamos com o nosso próximo. E a Bíblia é repleta desses exemplos, é repleta desses modelos de como agir e de como não agir. Então, com a graça de Deus, eu queria passar com vocês alguns desses pontos e peço que você anote. Se você puder, faça a sua anotação e que, acima de tudo, que você pratique no seu lar, com a sua esposa, com os seus filhos, adolescentes ou não, crianças ou não, né? Eu tenho tido a oportunidade de praticar algumas dessas coisas com o Estevão, com a minha esposa, e tenho visto o quanto tem sido produtivo. Eu tenho tido bons frutos, boas experiências. Então eu queria que você, se possível, anotasse e praticasse, e depois me contasse. Me fala se de fato tem funcionado, não tem funcionado, para que eu fique feliz de ver o resultado, porque eu creio que vai dar certo, amém? Então abra a sua Bíblia em Provérbios 27. Provérbios capítulo 27. É um capítulo que precisa ser lido inteiramente. Eu vou poupá-lo todo, vou tratar apenas dos versos 5 e 6, que fala muito disso, fala desse relacionamento, dessa troca de experiências com o próximo. E depois leia na sua casa. Como um bom cristão, tenha mais Bíblias com outras linguagens. Isso ajuda na interpretação, ajuda no entendimento. Tem uma versão que eu amo que chama Bíblia Viva. Compre essa Bíblia, tenha essa Bíblia com você. Tem a nova tradução da linguagem de hoje, tem a nova Almeida atualizada, tem várias versões. E muitas delas facilitam o entendimento. Então tenha outras versões que isso facilita para você meditar, como diz o Salmo 1, bem-aventurado aquele que medita na lei, noite e dia. Amém? Amém. Provérbios 27, versos 5 e 6, diz assim: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Verso 6: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Vou repetir, vamos ler todo mundo junto? Verso 5: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Nós cremos que ela é a verdade, nós cremos que ela contém vida e vida eterna. Nós sabemos, ó Pai, que quando a tua palavra se manifesta, nós somos transformados, nós somos curados. O Senhor trabalha em nós enquanto meditamos na tua palavra. Salmo 119 diz que a simples exposição da tua palavra dá entendimento, tira-nos a cegueira espiritual, tira a arrogância, abre o entendimento, dá um novo ânimo, mostra, traz a luz, ó Pai. Nós cremos e nós te pedimos, pelo poder do teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, venha revelar, ó Pai, aquilo que precisamos fazer e aquilo que não podemos continuar fazendo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer nessa noite cura por intermédio da tua palavra, da tua ação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós nos prostramos, nos humilhamos diante da tua palavra e te pedimos que o Senhor traga a nós todo esse entendimento e que esse entendimento possa gerar frutos dignos de arrependimento, em nome de Jesus. Amém? Amém.
Amém. Verso 6, a palavra é muito forte. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. A gente está falando de relacionamento familiar, a gente está falando de relacionamento com o próximo, e muitas vezes uma palavra dita dentro de casa parece mais um tapa na cara do que um bom conselho. Muitas vezes, quando a gente está dentro de casa um com o outro, o relacionamento às vezes já não está tão bom assim, ou de outra sorte, é um dia mau, um acordou com o lado do lado esquerdo, pisou com o pé esquerdo, o outro com o pé direito, e uma palavra desanda tudo. Mas a palavra diz que fiéis são as feridas feitas pelo que ama. O que isso significa? Nos relacionamentos, quando os conflitos surgem, conflito não é uma coisa ruim. Conflito é quando algo acontece entre duas ou três ou mais pessoas, entre duas entidades, duas partes representadas, que não há concordância. Não significa que isso é ruim. Isso é bom. Pode ser que, porque não há concordância, uma das partes às vezes está tão fechada, uma das partes às vezes está tão mal, acordou mal no dia, e um conselho, uma palavra, ela parece uma pedrada, mais uma pedrada do que um ponto de mudança, de melhoria. Então o conflito, na verdade, ele é mais uma percepção de quem ouve, de quem recebe. Por isso diz que no verso 6, fiéis são as feridas. Como que uma ferida pode ser fiel? Como que uma ferida pode ser boa? Porque depende de quem enxerga, depende de quem recebe. Muitas vezes, quando alguém diz alguma coisa de você que você não gosta, você já se fecha, você recebe e impede aquele conselho de entrar, mesmo que seja dito tanto por uma pessoa boa, uma pessoa do círculo, quanto pelo seu inimigo. Mas tenha certeza que se algo foi dito a seu respeito, pelo menos uma parte dela é verdadeira. Se você receber no seu coração, meditar naquilo que está sendo dito, certamente isso te trará crescimento. Por isso diz a palavra: fiel é a ferida feita pelo que ama. E aquele que ama, ele gosta, ele quer o bem. Às vezes a pessoa que está do seu lado, às vezes seja sua esposa, o seu pai, o seu marido, o seu filho, o seu primo, não sei com quem você mora. Às vezes você não tem tanto diálogo assim, ou às vezes o diálogo ele é mais intenso e tantas coisas não fluem, não batem. Então eu quero passar um pouco disso, mais detalhes à frente, para que a gente possa entender o que é isso. Então, nós já entendemos que discussão, o conflito ele não é ruim. Diga, o conflito não é ruim. O conflito é bom. O conflito é bom, ele traz o crescimento. Agora, a forma como reagir, a forma como você recebe, processa e reage em relação à palavra, em relação a um conselho, a algo dito, isso sim pode trazer confusão. Isso sim pode trazer briga. A forma como você reage àquilo que está sendo dito é o que manda no relacionamento, seja ele com seu pai, com seu filho, com quem quer que seja. No relacionamento, a forma como eu reajo é que manda, e é isso que nós precisamos trabalhar. Se nós abrirmos lá em Gênesis 4, abram comigo, Gênesis 4. Versos 6 e 7, a gente tem ali o primeiro homicídio da humanidade na terra. 6 e 7, quando Caim e Abel apresentaram as suas ofertas ao Senhor, o Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. O que o Senhor disse para Caim?
o Senhor logo percebeu a face de Caim. No verso 5 diz assim: para Caim a sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Verso 6: então lhe disse o Senhor: por que te iraste e por que te decaiu o semblante? Acho que eu notei o verso errado, está mais para frente. Verso 7, está certo? Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Esse é o princípio para fugir de um conflito no relacionamento. Quem que deveria dominar a situação? Quem é? Quem? Caim. O Senhor disse: o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominar. Cumpre a ti dominar. A forma como eu reajo é o segredo para fugir de conflitos maldosos, fugir de brigas, de confusões em relacionamento. A maior parte das palavras que nós vamos ver aqui traz esse entendimento de que nós, como seres humanos, nós temos a maior responsabilidade em agir diante de situações, diante de conflitos, né? Então, as brigas é que são ruins. Briga é você trocar acusações, xingamentos. Quando você recebe algo que não gosta, você logo rebate, logo quer descontar. Você acha que recebeu uma pedra e quer jogar outra, quer trocar farpa. E aí começa a ignorância, a falta de educação, o sangue sobe, ferve. E aí perde tudo. Perde o fio da meada, perde, já não lembro nem mais por que está brigando. Já esquece tudo. E aí vem os traumas, aquilo que podia ter sido evitado, às vezes traz outro trauma, outra situação, traz ali uma casca, você se fecha com a outra pessoa, tudo por causa da reação. Cumpre a ti dominar. E se esse domínio não for feito, pode haver aí um assassinato, seja ele físico, porque pode acontecer, e seja ele espiritual, emocional. Como eu falei, vem os traumas, vem as confusões, e aí os casamentos já não são mais os mesmos, já não há aquela afinidade, o relacionamento com o filho, às vezes adolescente, já não tem mais aquele entrosamento, e aí parece que você fala, o outro não ouve. Tudo isso por quê? Porque o domínio próprio, a reação tem sido maldosa, falta o domínio próprio. Então, para que haja crescimento, é necessário que você se domine em cada relação, em cada discussão, em cada conversa. Pense nisso, amém? Pense nisso. Provérbios 12. Voltemos lá para Provérbios. Provérbios capítulo 12, verso 1. Diz assim: o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Às vezes um conselho, seja ele feito de forma doce por um amigo, seja uma ferida leal feita por quem ama, ou às vezes seja por um inimigo, ele traz crescimento. Diz aí a primeira parte: o que ama a disciplina ama o conhecimento. A disciplina é correção, é você corrigir. A gente conhece muito da parte da criança, né? Mas a gente cresce achando que nós não merecemos disciplina, nós não precisamos de disciplina.
Mas a disciplina para o homem que é pecador, ela é até a volta de Cristo. A nossa carne não se converte. Se você está aí achando que a sua carne vai se converter, você está enganado. Você vai com ela até o dia ou que o Senhor te chamar, você for arrebatado, ou até quando você morrer. A carne não se converte. A disciplina, ela é necessária para o cristão durante toda a vida. Ela liberta do erro, do pecado. Ela volta o cristão, volta a criança, seja ela adulto, seja o adulto, seja a criança, volta o cristão para o caminho. Por isso o Senhor disciplina quem ama, porque nós precisamos voltar para o caminho certo. Então a disciplina o que ama a disciplina ama o conhecimento. Quando você é disciplinado, você conhece o caminho certo, você aprende o caminho certo e você passa a ter sabedoria para agir da próxima vez. Então você é liberto do erro. Quando você recebe a disciplina e passa a conhecer, passa a saber, da próxima vez você passa a agir da forma certa. Amém? Vamos ver um pouquinho. Colossenses 3, do verso 5 ao 10. Colossenses, capítulo 3, versos 5 ao 10. Todo mundo achou? Amém? Ou não amém? Amém. Amém. Diz assim, esse é um capítulo que todo cristão tinha que ter decorado na mente. Vamos ler do 1 ao 4 rapidinho, a gente vai passar por ele depois, mas vamos já ler de uma vez. A partir do verso 1, 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Fala acerca de um viver santo, fala acerca daquele que é cristão de verdade, aquele que aceitou o Senhor e mudou de vida. Verso 2: pensai nas coisas lá de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então ele fala daquele cristão que de fato tem a sua vida em Deus. Ele diz que a vida está oculta em Cristo. Aquele que tem o caráter transformado, que tem os seus temperamentos transformados. E diz no verso 5, ele começa a exortar, fala da carnalidade. Verso 5: fazei por morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. 6: por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também no outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos bem de tudo, verso 8, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Verso 9: não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo. Verso 10: que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que ele fala aqui? Todas são ações de quem? Nossas ações humanas, ações da carne, a forma como nós agimos. Paulo escreve a Colossenses para que ele tenha uma mudança de atitude. Tudo a ver com Gênesis, lá quando Deus falou para Caim: cumpre a ti dominá-lo. O que Paulo fez aqui foi só dar o nome ao pecado, foi só dizer o que é de verdade.
porque só saber que preciso dominar, às vezes eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Paulo dá um nome para o pecado. Ele fala: avareza, a impureza, a prostituição, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência. Tudo isso está onde? Na mente. A forma como nós reagimos, a nossa forma de pensar, a forma como eu ajo, é tão somente fruto daquilo que eu sou, aquilo que eu busco ver, busco conhecer e busco melhorar. É isso que faz ser o que eu sou. Quando nós temos uma reação explosiva diante de alguma coisa, tudo bem que uma vez ou outra acontece aqui, né? Conta o sangue ferve uma hora, a gente é de barro, tem hora que é, mas ferver todo dia está errado, ferver toda hora está errado. Muitas vezes, quando nós fervemos, o sangue ferve demais, nós reagimos de forma muito intensa, negativa. Isso significa que há algo dentro de nós que precisa ser mudado. A fonte precisa gerar água pura, água limpa, e não água amarga. Nós precisamos rever aquilo que nós estamos fazendo para saber o que é que nós precisamos melhorar, como nós devemos buscar para melhorar. Isso significa que muitas vezes o meio que nós vivemos não gera em nós o que deveria. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver qual é a fonte que nós temos buscado, como nós temos buscado. Isso que nós precisamos ver. Avança mais um pouquinho, Hebreus 12. Muito forte também. E a partir daqui a gente tem muitas causas, a razão de muitas causas de doenças, depressões, mágoas. 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a vossa santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Verso 15: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que uma raiz de amargura brotando perturbe e por ela muitos se contaminem. Verso 16: ninguém seja devasso ou ufano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A forma como nós reagimos tem sérias consequências na nossa vida, mais ainda se ela for negativa. A forma como nós respondemos aos nossos conflitos, aos nossos relacionamentos. O escritor de Hebreus, não se sabe bem, muitos acreditam que é Paulo, ele diz no verso 14: segui a paz com todos, e a vossa santificação. Santificação é buscar o Senhor, é ir até Ele em oração, em leitura bíblica. Quantos de nós passamos tanto tempo sem ler a palavra, ter um momento de devocional, de falar com Ele, de intimidade? O pastor Márcio diz algo tremendo sobre a nossa fé. Nós, como cristãos, seja evangélico, aquele que crê em Cristo, a nossa fé é um relacionamento com Deus. Nós não temos relacionamento, nós estamos perdidos. Como eu vou responder com paz se eu não tenho a verdadeira paz? Muitas vezes nós deixamos a semana inteira sem conversar com o Senhor e viemos ao culto no domingo e achamos que está tudo bem. Não está tudo bem. Então é esse o relacionamento que Deus prega, que Deus quer, que Ele busca. De capa a capa é dependência de Deus. Dependência. O homem, por si só, está escrito lá em João 6, diz: não quereis vir a mim para terdes vida. Vida.
Ninguém quer o Senhor, ninguém quer buscar o Senhor se o Senhor não nos tocar primeiro. João 4,19. Nós vamos porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não me amasse, eu não amaria. Se Ele buscasse, João 5, se não me engano 40, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Nós só vamos até o Senhor porque Ele nos amou, porque Ele nos chamou. Não adianta dizer que eu vou ao Senhor porque eu posso ir. Ninguém pode ir ao Senhor se Ele não nos santificar, se Ele não nos purificar e nos chamar. Então, se você foi chamado, vá ao Senhor em oração durante a semana, separe um tempo, busque a paz, a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. E Paulo orienta nos conflitos: seguir a paz com todos. Verso 15: tendo o cuidado. Nós precisamos do tempo vigiar nos nossos relacionamentos, na forma como nós tratamos com o nosso próximo, seja em casa, na família, seja na igreja, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Precisamos ser cautelosos. Precisamos pisar em ovos. Precisamos amar o próximo, ir atrás dele quantas vezes for necessário. Diz a canção que ele deixou as oronas para ir atrás de quantas? De uma. Nós devemos ir atrás, é ser cauteloso, é pisar em ovos, é amar com zelo tremendo. Com zelo tremendo. Continua no verso 15: que ninguém se prive da graça de Deus. O que é se privar da graça de Deus? É deixar de buscar amar a Deus com todas as suas forças, reconhecendo a ação que Ele te deu, a graça da salvação, os frutos dessa graça maravilhosa. Eu preciso reconhecer, eu preciso agradecer, eu preciso buscar me santificar. Tudo isso é fruto da graça. E a graça tem vários meios de ser vista, de ser vivida. As suas providências, quando Deus provê o alimento, provê o sustento, provê o trabalho, provê a saúde. Quando Ele provê a igreja, provê um lugar de comunhão, um lugar de relacionamento, provê as células para nós sermos tratados, provê os cursos para que nós possamos receber a palavra. Isso viver assim, é viver na graça, é reconhecer aquilo que Deus deu e viver com intensidade aquilo que Deus deu. Quando Paulo disse privar da graça, é fugir de todas essas coisas. Conhecer Deus em todas as coisas, não buscá-lo em todas as coisas. Esse é um fruto, é uma ação que pode gerar frutos negativos nos nossos relacionamentos, na forma como nós agimos, na forma como nós respondemos. Nós precisamos buscar esta graça, viver nesses meios de graça, amar o Senhor em todas essas coisas. Aí no verso 15, ele fala: e de que uma raiz de amargura brotando vos perturbe. Raiz fala de planta fala de semente, semear. O que você tem semeado nos lidos, nos seus relacionamentos, a forma como você cuida do seu irmão, como você se comporta no meio da sua família, o que você tem semeado? Como você tem semeado a boa da palavra, um bom testemunho, vivido uma vida íntegra. Com Deus não tem 99% de desobediência. Obediência é igual a desobediência. 100% de obediência é obediência. 99% de obediência é desobediência. É muito sério. É muito sério. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós semeamos, para que não haja raiz de amargura brotando, contamine, suja tudo, encade, corrompe, destrói. O que nós mais temos visto hoje é o tal do câncer. E muitas vezes, pessoas eu conheço,
1 mês, 3 meses, a pessoa se vai. E às vezes isso são tão terríveis, porque aquilo vai crescendo dentro da pessoa, se enraizando de forma que não é necessário, não é possível fazer mais nada. Um câncer, a raiz de amargura, a forma como nós não perdoamos, não liberamos perdão, como nós deixamos de amar, é muito forte, é muito sério. A raiz vai enraizando, depois não tem como arrancar, ou é muito difícil de fazer. Precisamos tomar muito cuidado. Verso 16: ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. A forma como eu não amo a Deus, como eu não busco, como eu não me santifico, como eu me relaciono com Deus ou como não me relaciono, deixo de buscá-lo, de ir até Ele em oração e leitura bíblica, é profanar a salvação, é profanar, é amaldiçoar. E diz no verso 17: depois, como bem sabeis, que querendo ele ainda dar a bênção, foi rejeitado. Segunda parte: não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com a forma que você age, como você reage. Muito cuidado. É perigoso, é muito sério. É muito sério. Essa revolta em conflitos, ela traz destruição. Avança mais um livro. Mais 2, aliás, Judas. Tem mais. É o penúltimo. Judas tem um capítulo. Verso 10 diz assim: estes, porém, difamam a tudo. Não acharam, não, né? Estou vendo só o barulho das páginas aí. Quem achou diz amém. Quem não achou diz não amém. Não amém? Ou amém? Amém, Clarice? Judas 10: estes, porém, difamam a tudo, não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. 11: ai deles, diz a palavra, entraram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, foram levados pelo erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Ou seja, quando você é superficial, quando você não dá valor, quando você não presta atenção, você perece na sua revolta. O homem perece, ele morre naquilo que ele não acredita, e ele é como um ignorante, que ele é comparado a animais irracionais. Essa é aquela pessoa que se revolta em conflitos, que chuta o balde, sai xingando, sai batendo, ela perde a razão, não é isso que diz? Ela pode até estar certa, mas ela perde a razão, a forma como ela reage. Nós precisamos tomar muito cuidado. E a partir de agora, não, ainda tem mais o verso, vamos voltar lá para Provérbios 27, verso 22. Provérbios 27, verso 22, ainda falando sobre essa pessoa insensata que chuta o balde. Provérbios 27, 22. Diz assim, fala sobre essa pessoa insensata, que se ira, que se revolta, que quebra tudo. Diz assim, ó: mesmo que se você moesse o insensato como se soca o cereal no pilão, a tolice não se afastaria dele. Olha que forte. Ele continuaria sendo um tolo, mesmo que você o moesse. Não adianta discutir, não adianta falar.
é ignorar e deixar de lado, não ir na onda do insensato, explode, daquele que sai xingando. Essa é a forma de agir corretamente durante os conflitos. Amém? Agora, o conflito encarado da forma correta. Qual que é a forma correta? Colossenses 3, voltemos lá em Colossenses. Colossenses 3. Dos versos 12 ao 16. Diz assim: como nós devemos agir? Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, a paciência, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. 14. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Verso 14. Seja o amor o vínculo da perfeição. O amor, cultivar o amor recebido de Deus. Nós precisamos levar esse amor, desenvolver a nossa salvação, buscando desenvolver esses frutos. Verso 12, revestivos de compaixão, é o amor pela miséria do outro. Você se compadecer do próximo, é você ter dó, é você amar o outro na sua miséria, na sua condição. Revestir de compaixão, de benignidade, fazer o bem o tempo todo. Humildade é você se rebaixar diante do outro, você baixar a sua bola, deixar que o outro seja superior a você. Quando a gente vê lá em Efésios 5, quando fala da relação de casamento, da mulher ser submissa ao homem, o mundo corrompe essa palavra, está lá no verso 22, 23, mas eles se esquecem no 21, Efésios 5, 21, sujeitai-vos uns aos outros, é antes do casamento, não é a mulher que tem que ser submissa só não, é o homem também, não só a esposa ao marido, ao seu próximo, ao seu pai, ao seu filho, ao seu irmão. Essa é a verdadeira humildade, se sujeitar ao seu próximo, deixar que ele seja superior a você. Revestivos de mansidão, ser manso, responder com brandura, e não com ira, com raiva, com violência, responder com paciência, longanimidade. Este é o verdadeiro comportamento daquele que é nascido de novo. Está em Colossenses 3, quando a gente diz lá no primeiro, se fostes ressuscitados com Cristo. Esse deve ser o comportamento daquele que ressuscitou com Cristo. Amém? Tiago 5,16. Avança mais um pouco. Tiago 5, verso 16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros
e orai uns pelos outros para serdes curados. Aqui nós temos um princípio fortíssimo da comunhão que ajuda, que auxilia, que é pilar para os conflitos no relacionamento, serve para aumentar o vínculo, a afinidade entre as pessoas que se envolvem, entre as pessoas que se relacionam. Diz que confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Essa é uma base para o relacionamento sólido. Quando eu confesso o meu pecado uns com os outros, eu sou curado, eu sou transformado, eu sou sarado. Quando eu confesso para Deus, eu sou perdoado. Mas para o meu próximo, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou transformado. E ele diz não só confessai, mas ele diz orai uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Buscar um relacionamento de santidade com o meu próximo, orando por ele, andando com ele, tendo comunhão por ele. Muitas vezes a gente é assim, a gente só ora por aquilo que nos interessa. Como nós temos orado no meio do povo de Deus, na nossa casa, pelos nossos colegas de trabalho? Será que eu tenho me interessado tanto por ele, a tal ponto de orar por ele? Só assim eu vou criar afinidade, eu vou criar comunhão. E se eu crio comunhão, se eu crio afinidade, eu resolvo aí, talvez, me arriscaria a dizer, 95% de todos os problemas de relacionamento. Porque se eu não tenho afinidade, eu não conheço como o outro é, eu não sei o que ele pensa, eu não sei como está a vida dele. E se eu recebo dele uma palavra, se eu vou até ele me responde de alguma forma, eu nem sei como ele está. Isso me dá base para criticar de forma negativa, para julgar o meu próximo sem saber como está. Por isso a afinidade é importante, a comunhão é importante. E aí às vezes a gente sabe por que nos relacionamentos, no casamento, o maior deles, às vezes com o filho, às vezes com o pai, com a mãe, com o irmão, por que não se fala a mesma língua? Porque não tem afinidade, não tem liga. E aí o que eu falo parece que está entendendo o grego, porque não tem relacionamento, não tem afinidade. E mais ainda nesse mundo hoje tão conectado virtualmente, as pessoas estão totalmente desconectadas fisicamente. Nós precisamos reatar isso, mudar a nossa forma de pensar. Romanos 12, transformai-vos pela renovação da nossa mente. E ele diz mais, não vos conformeis com este século, ou seja, não tomais a forma desse século. O que é esse século? Esse mundo aí fora. A tendência do mundo não é a tendência do cristão. A moda do mundo não é a moda do cristão. O lançamento que o mundo tem para oferecer não é o nosso lançamento, não é o nosso gosto, não é. Nós precisamos transformar a forma de pensar, a nossa forma de agir. E se falta afinidade, eu preciso reatar. Eu preciso buscar essa afinidade. Preciso reatar a comunhão. No meu casamento, se eu percebo que preciso falar a mesma língua, gastar tempo junto, conversar mais. Adolescente que não ouve mais o que a mãe fala, o que o pai fala, reabrir o relacionamento, sair junto, gastar tempo junto, sem celular, sem internet. Amém. Dentro de casa, só se for para, sei lá, ali 1 hora, 2 horas de filme, talvez por semana, e olha lá, é conversar. E eu tenho reparado tanto, meus irmãos, tanto, parece que a gente vai falando e Deus vai abrindo os olhos. Foi o que eu orei no início, Salmo 119, a simples exposição da palavra dá entendimento. A simples exposição da palavra dá entendimento. Eu estava almoçando no restaurante,
Um pai com a filha, não consegui ver se ele era casado ou não. Uma filha adolescente já, com seus 12, 13 anos, caráter já formado. Eu cheguei, sentei e ele estava na minha frente, o pai e a filha. Ela almoçando e ele no celular, calados. E eu lá. Ela acabou de almoçar, ele levantou, pôs comida para ele, sentou, comeu com o seu lado lá, se conversar. A filha acabou, ele pediu para ela pagar a conta, ela foi, pagou a conta, colocou o dinheiro em cima da mesa. Foi a única vez que eu vi ele falar com ele, disse assim: por que você pôs o dinheiro em cima da mesa? Colocou na carteira. Foi a única vez. Outros casos que Deus tem me mostrado dentro de consultórios, os mendigando cuidados com os pais, na fila de espera, esperando a consulta. Sabe, o mundo não é para nós, irmãos. A tendência do mundo não é para nós. Nós precisamos reformar a nossa mente, transformar a nossa mente, buscar reatar esses relacionamentos de afinidade. Amém? Amém. Que Deus possa falar ao seu coração sobre isso. Você precisa conversar com o seu próximo, com o seu marido, com a sua esposa, para saber como ele está, para saber como responder a ele, para saber como tratar com ele. Se você entender como ele está, certamente você vai acertar da próxima vez que falar, mas você precisa conhecer. Muitas vezes nós estamos tão afastados que é por isso que a gente fala grego, o outro não entende, porque não tem essa afinidade. Eu não sei como o outro está, não sei o que ele pensa. Amém? E aí tudo isso, a humildade de colocar o outro, de saber, imaginar, poxa, se ele me respondeu daquela forma, deve estar difícil para ele. E aí eu começo a repensar. Eu começo, ao invés de jogar pedra, eu semeio luz, eu semeio bênção, eu semeio amor, eu semeio cuidado, eu semeio carinho, ao invés de só dar pedrada. Amém? Amém. E a êxtase da comunhão, Salmo 133, diz assim: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão desce para a gola de suas vestes. É a êxtase da comunhão. Tem algo que impregna mais do que óleo? É o graxa que eu conheço. Não tem? É óleo e graxa? Não tem. E Deus compara a comunhão impregnada, como se estivesse impregnada de óleo, mas impregnada de amor, de carinho, de afinidade. É a êxtase da comunhão, sabe? As pessoas que se conhecem, que falam a mesma linguagem, que se entendem, uma ajuda a outra, uma faz a outra crescer, uma entende que a ferida que a outra está fazendo é para cura, é para crescimento. Leais são as feridas feitas em que ama. Se eu entendo, se eu tenho afinidade com o próximo, eu entendo que ele me ama. E se eu entendo que ele me ama, eu sei que o que ele está falando é para crescimento, é para perfeição. Amém? Amém. Essa é a palavra que o Senhor queria trazer para vocês nessa noite. Se coloque de pé, vamos orar mais uma vez. Peça para que o Senhor traga sobre a sua mente, sobre o seu coração, não apenas a luz sobre isso que foi dito, mas acima de tudo, que te ajude a colocar em prática. Diz lá em Gênesis: o teu desejo jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. O segredo de se resolver o conflito não está no próximo, está em mim mesmo, está em você mesmo. O que nós precisamos é colocar em prática, é nos dominar. Lá em Coríntios, que aquele que busca o prêmio, aquele que tem tudo se domina, como é que é? Vocês lembram desse versículo? Em resumo,
Ele diz assim, que aquele que busca algo, que almeja, que tem um desejo intenso de buscar, e ele faz alusão a jogos, né, a conquistas, ao prêmio de se conquistar no esporte, algo assim. Ele traz essa analogia de que aquele que busca, ele em tudo se domina, ele procura o tempo todo melhorar os seus treinos, a sua alimentação, né? Ele acorda cedo para correr. Um exemplo aqui, claro, eu posso dar, me encho de orgulho, da minha esposa, que acorda às 6h30 da manhã para correr, para ir para a academia. Ou seja, ela gosta, tem prazer, quer correr, corre lá seus 10 quilômetros, mas para isso ela precisa de quê? Treinar, ela precisa abrir mão, ela precisa se alimentar, ela precisa ir fazer um fortalecimento muscular para não estourar a panturrilha, não estourar a coxa. Então ela se domina naquilo que ela faz. Se você quiser crescer nos seus relacionamentos, vencer aqueles conflitos, você vai precisar abrir mão. Você vai precisar se dominar, vigiar, fazer o que for necessário, pagar o preço. Pagar o preço. Amém? Amém. Feche seus olhos. Nosso Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, Jesus. A tua palavra corrige, ela exorta, ela repreende, ó Pai, para que nós sejamos obreiros aprovados, ó Pai. Por isso, no nome de Jesus, ó Deus, eu creio que a tua palavra foi semeada. E quero te pedir, ó Deus, no precioso nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa nos ajudar a se lembrar dessa palavra em cada momento do nosso dia, em cada momento de relacionamento, em cada momento de conversa, de intimidade, seja com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso filho, com a nossa filha, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos, sejam eles irmãos carnais, irmãos da igreja, seja no nosso prédio, seja no trabalho, que no nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço que a tua palavra venha na hora e possa arder como fogo, possa trazer, ó Deus, sobre nós esse entendimento, de modo que nós possamos responder aos conflitos de forma tão positiva, de forma amorosa, de forma humilde, de forma mansa, de forma, Senhor, longânima, paciente, que no nome de Jesus, ó Pai, tu possas nos dar força para que possamos nos dominar em tudo que nós fizermos, que no precioso nome de Jesus, ó Pai, essa palavra seja cravada no nosso coração, que seja como está escrito lá em Efésios 27, 5 e 6, que seja feita uma ferida no coração dos meus irmãos, mas uma ferida leal, uma ferida de amor, Pai, que possa ser lembrada para crescimento, para edificação e para a salvação, meu Pai. Quero te pedir, ó Pai, sobre os lares aqui representados, estenda a mão para os seus lares. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa guardar a casa de cada um, possa guardar a família de cada um, meu Deus. Ó Pai, guarda os nossos lares, ó Pai, guarda da bem, guarda, Senhor, da inflação, do devorador, do consumidor, guarda, Senhor, de tantos males que têm nos afligido, Senhor, nesses maus. Em nome de Jesus, ó Pai, dá ordem aos teus anjos para guardar as nossas famílias, a nossa esposa, seja em casa, no trabalho, os nossos filhos na escola. Guarda-os, ó Pai, onde nós estamos vendo, que o Senhor seja com eles, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, a cada dia, manifestada a tua presença, o teu cuidado, a tua provisão, a tua bênção em cada lar aqui representado. Em um precioso nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Quero te agradecer de forma tão especial por igreja, pela Batista da Lagoinha, nosso pastor Márcio, Pai, a sua família, cada um dos pastores, em especial o nosso pastor Alexandre. Guarda desse homem, da sua casa, da sua família, traga provisão sobre tudo sobre a vida dele, que a tua graça seja abundante na vida dele, na vida dos diáconos, dos líderes de ministério. E
Viste cada pedido de oração, a vida do irmão Alírio, Senhor, irmão da irmã Lucimara, Pai. Visita, Senhor, cada família, Pai, que esteja precisando, Senhor, seja de cura, seja de uma bênção financeira, de provisão. Abençoa cada lar, cada família. Em nome de Jesus nós te pedimos e te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.